Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. O saqueador de características em One Piece, parte 20, capítulo 128. Jovem mestre, notícias de última hora, do governo mundial. A porta se abriu de repente e Trebol entrou correndo, com o rosto pálido de pânico. Doflamingo ergueu o olhar, tomado por uma terrível premonição. Confirmado. Almirante Aokiji derrotado. O soberano do céu Robin possui a habilidade perversa de roubar todos os poderes de outra pessoa. Ele é o homem que pode roubar tudo, o homem mais perigoso do mundo. O soberano do céu Robin possui não apenas a Goro Goro no Mi, mas também a fruta humano-humano, que aprimora seu intelecto. Em termos de estratégia, ele é comparável ao almirante da frota Sengoku, o Buda, um humano supremo. E ele dominou completamente a técnica de revestimento ao Shoku, proibição do governo mundial, o quartel-general da marinha. Todos os departamentos do governo mundial e os 7 Shichibukais estão proibidos de atacar o soberano do céu Robin sem ordens explícitas da mais alta autoridade do governo mundial. Soberano do céu Robin. Recompensa mais recente, 3 bilhões de belis. Este homem é agora, de nome e de fato, o quinto Yonkou do mar. Trebol tagarelava freneticamente, cada frase atingindo o coração de Doflamingo como uma marreta. A capacidade de roubar todos os poderes de outra pessoa, a habilidade mais perversa da história. Seria essa a verdadeira face desse homem? Seria essa a verdade por trás de seu rápido crescimento? Doflamingo tremia incontrolavelmente. Pior ainda, a cabeça dele tinha sido alvo desse homem assustador. Ele estava sendo caçado por alguém com poder de nível Yonkou? Doflamingo relembrou a experiência humilhante de ser perseguido pela vice-almirante Tsuru, com as veias da testa pulsando. Aquela era só a Tsuru, a força dela não chegava nem perto do nível de um Yonkou. Agora ele estava enfrentando um combatente assustador que derrotou Aokiji em um confronto direto, e que poderia ter matado Aokiji se não fosse pela intervenção de Garp. Possuidor da Goro Goro no Mi, um dos usuários de Logia aclamados como praticamente invencíveis, com alcance sensorial incomparável e capacidade de ataque de longo alcance. Doflamingo repassou mentalmente a lista, e não apenas sua expressão facial, mas todo o seu corpo começou a se contrair e tremer incontrolavelmente. Que tipo de piada de mau gosto foi essa? Diante desse monstro onipotente, ele tinha sequer a mínima chance de sobreviver? Suas habilidades com a fruta corda-corda eram como papel antes do poder desse monstro. Aquela baboseira sobre a força da Akuma no Mi depender do usuário, era só conversa fiada que ele usava com piratas mais fracos para parecer poderoso, para se exibir. Na realidade, após testemunhar habilidades verdadeiramente avassaladoras, ele conhecia muito bem as limitações de sua fruta da corda. Por que Kaido era chamado de a criatura mais forte do mundo, imbatível em um combate 1 contra 1? Não era por causa daquela Akuma no Mi, a fruta do peixe modelo, dragão azul? E a Goro Goro no Mi não era de forma alguma inferior à de Kaido. Esqueçam todo o resto, só aquela fruta já era capaz de reduzi-lo a cinzas. Sem mencionar que o homem também dominava completamente o revestimento ao Shoku. Se ele realmente lutasse contra Robin, Doflamingo duvidava que sobrevivesse sequer um segundo. Jovem mestre, o que devemos fazer? Trebol, sabendo que Doflamingo era o alvo de Robin, também estava apavorado. Embora sua família Don Quixote parecesse todo poderosa, com o jovem mestre como um dos 7 Shichibukai, tendo inclusive conquistado Dressrosa e a transformado em um reino pirata, usando a Obi-Obi no Mi para controle absoluto. Tudo isso não significava nada diante do soberano do céu Robin. Yonkou não era apenas um título descritivo. Que César acelere as coisas. Acelere a produção dos Smiles. Depois entregue-os aos piratas das feras. Ordenou Doflamingo com suor frio escorrendo pela testa. O motivo pelo qual Kaido valorizava era porque seu cientista César conseguia produzir Akuma no Mi artificiais, as Smiles. Kaido era um maníaco por guerra, sempre sonhando em incitar a maior guerra imaginável. Para isso, Kaido precisava de um exército de usuários artificiais de Akuma no Mi. Perseguido iminentemente pelo soberano do céu Robin, que usava seu próprio poder, Doflamingo não tinha a menor chance de sobreviver. Sua única esperança era a proteção de seu aliado, o Yonkou Kaido. Mas ele não podia simplesmente pedir proteção diretamente a Kaido. Tendo servido sob o comando de Kaido por anos, Doflamingo sabia exatamente que tipo de homem ele era. Um completo maníaco por guerra e um alcoólatra inveterado. Buscar proteção diretamente seria visto como um sinal de fraqueza por aquele maníaco da guerra, e Kaido não precisava de fracos. Esqueçam protegê-lo. Kaido pode simplesmente matá-lo um dia bêbado, mesmo antes de Robin chegar até ele. Caso contrário, Doflamingo não teria tanto medo de Kaido. Para obter a proteção de Kaido, ele precisava demonstrar seu valor. Produzir mais Akuma no Mi artificiais era a melhor maneira de fazer isso. Com valor, Kaido não permitiria que Robin o matasse. Essa era sua única rota de sobrevivência agora. Diga a César, ele não tem tempo para perder com pesquisas. Maximize a produção de Smile, a todo custo. Nossas vidas dependem disso. Vá, agora. Doflamingo perdeu completamente a compostura, rugindo para Trebol. Sim, entendido. Trebol saiu correndo para a sala do caracol transponder. Sendo alvo de um Yonkou, até mesmo este homem que havia guiado Doflamingo pelo caminho das trevas estava completamente aterrorizado. César, que estava absorto em suas pesquisas, logo recebeu as ordens de Trebol. Ao saber da situação em que se encontravam, César, que já não era um homem muito corajoso, ficou horrorizado. O medo foi o melhor catalisador. César imediatamente começou a trabalhar com uma intensidade frenética. Numa ilha na Grand Line. Zerralhalharra. Derrotei o Aokiji? Ainda bem que consegui evitá-lo. Zerralhalharra. Barba Negra soltou sua risada característica, olhando para as notícias com suor frio na testa, mas ainda rindo desenfreadamente.
Inacreditável. Eu senti o terror daquele homem lá em Marejois. Nunca imaginei que ele fosse tão forte, Lafitte murmurou, enxugando o suor frio da testa, lembrando-se do aqui de Hoven. Zerralhalharra. A sorte também é fundamental para alcançar a supremacia nestes mares, riu Barba Negra. Capitão, devemos mudar nosso alvo? Perguntou Burgess. Eles vinham tentando rastrear o soberano do céu Hoven. Antes disso, o capitão deles chegou a cogitar decapitar Hoven para garantir uma posição de Shichibukai. Mas agora, a situação havia mudado completamente. Claro, agora não é hora de entrar em conflito com ele. Zerralhalharra. Içar velas, irmãos. Encontrar outros alvos. O soberano do céu, Hoven, tornou-se o quinto Yonkou do mar. Precisamos acelerar nossos planos também. Zerralhalharra. Barba Negra gargalhou. As engrenagens do destino giraram mais uma vez. Na ilha seguinte, os piratas do Barba Negra desembarcaram e um certo homem os aguardava. Punho de fogo Porgas de Ace. A guerra dos melhores, a contagem regressiva havia começado. O Going Merry navegando agora rumo ao seu próximo destino, Water 7. Ao longo do caminho, Hoven e sua equipe também viram esses relatórios. O quinto Yonkou do mar. O homem que consegue roubar tudo. O homem mais perigoso do mundo. Recompensa, 3 bilhões de belis. Soberano do céu Hoven. Hoven, seja em termos de força, título ou recompensa, estava agora sendo verdadeiramente tratado como um Yonkou do mar. Isso deixou a equipe tão feliz que eles organizaram um banquete para comemorar com Hoven. Após chegarem a essa região marítima, Hoven e a tripulação também encontraram Yokozuna, o sapo lutador de sumo que constantemente desafiava o trem marinho e estava coberto de cicatrizes. Eles também conheceram a vovó Kokoro, que mais tarde destruiu as ilusões de sereia de Sanji. Após uma troca amigável, Kokoro lhes deu uma carta de apresentação para seu bom amigo, Isebur, o prefeito de Water 7 e dono do melhor estaleiro da cidade. Após uma viagem tranquila, o Going Merry chegou a Water 7. Tão mágico. Nami e Vivi estavam na proa com os olhos brilhando enquanto contemplavam a grande metrópole aquática Water 7. É realmente linda, Hoven concordou com um sorriso. Esta cidade, inspirada em Veneza, era de fato fantástica. Segundo a vovó Kokoro, a postura de Log levará uma semana para ser estabelecida para Water 7. Temos bastante tempo para modificar e fortalecer a Mary, comentou Nami, olhando para a postura de Log em seu pulso com um sorriso. Que ótimo, Mary, gritou Luffy alegremente. Os outros também sorriram. Mary já era seu precioso companheiro. Embora no momento sem névoa, Mary ainda não conseguisse se manifestar, eles acreditavam firmemente nisso, pois com Hoven por perto. Mas por onde entramos? Perguntou Vivi, olhando para os complexos canais à sua frente, um tanto confusa. Ei, piratas, entrar pela frente não é uma boa ideia. Vocês deveriam usar os canais laterais. Nesse instante, um velho que se especializava em guiar piratas acenou para Hoven e sua tripulação. Ah, é? As pessoas daqui não têm medo de piratas? Até parecem recebê-los bem. Meio como em Whiskey Peak antigamente, comentou Nami, sorrindo para Vivi. Ao ouvir isso, os olhos de Vivi também se encheram de lembranças. Naquela época, ela tinha acabado de conhecer Hoven, foi salva por ele e então, se apaixonou por ele pensando agora em Whiskey Peak. Foi uma lembrança realmente linda. Vivi olhou para Hoven e sorriu docemente. Este lugar tem o maior estaleiro. Muitos piratas vêm aqui para fazer reparos. Claro, os moradores não têm medo de piratas. Além disso, uma cidade tão próspera deve ter seus próprios meios de defesa, analisou Sanji. Todos assentiram, achando que fazia sentido. As pessoas daqui, verdadeiramente extraordinárias. Nem mesmo com medo de Hoven. Mesmo Hoven sendo aclamado como o quinto Yonkou do mar. Essa sensação de não ser temido, fazia muito tempo que não a experimentava, era muito boa. Todos pensaram. Ei, você está louco? Olhe com atenção para aquele navio. Nesse instante, o velho que guiava a tripulação de Hoven foi puxado violentamente para trás. É, o Going Merry, gritou uma voz apavorada da pessoa que o puxou para trás. Rápido, notifique a companhia Galeila. O quinto Yonkou, soberano do céu Hoven, chegou aqui. Acompanhados por gritos de terror, os funcionários que guiavam o grupo de Hoven desapareceram instantaneamente. Sanji, que acabará de oferecer sua análise perspicaz, ficou paralisado sem jeito. Os olhos dos outros também se contraíram. Droga! E eles pensavam que o povo desta cidade era corajoso, nem sequer com medo de Hoven. No fim das contas, eles só demoraram a reagir. À medida que a notícia se espalhava, Water 7 começou a tremer. O quinto Yonkou, soberano do céu Hoven, havia descido sobre o Water 7. Capítulo 129. O quinto Yonkou, o soberano do céu Hoven, está aqui. Essa notícia se espalhou como fogo em palha por Water 7. Quando a Agência Mundial de Notícias Econômicas apelidou Hoven de quinto Yonkou, alguns podem ter duvidado. Afinal, as notícias dos jornais precisavam ser verificadas, e os 4 imperadores reinavam supremos há tanto tempo com sua autoridade incontestável. O soberano do céu Hoven, embora ascendesse com uma velocidade assombrosa, ser chamado de quinto Yonkou, não seria isso um exagero? Essa era a opinião de alguns além-mar. Mas com a mais recente e incrivelmente alta recompensa oferecida por Hoven e a designação oficial do governo mundial, todas as dúvidas desapareceram. Confirmado, Almirante Aokiji, do quartel-general da Marinha, derrotado. O homem mais perigoso do mundo. O homem mais cruel do mundo. O homem que pode roubar tudo. Soberano do céu Hoven. Vivo ou morto. Recompensa, 3 bilhões de belis. Seja pela recompensa, pelo nível de preocupação oficial, pelo título ou por seu histórico de batalhas, o soberano do céu Hoven era, sem dúvida, o quinto Yonkou. A chegada de uma potência desse porte em Water 7 fez com que até mesmo esta cidade,
lar do maior estaleiro do mundo e acostumada a consertar navios para piratas poderosos, começasse a tremer. Yonkou não era apenas um título. Qualquer um que irritasse um Yonkou teria todo o seu pessoal massacrado. Todos os seus territórios seriam apagados do mapa. O exemplo mais flagrante foi o da Big Mom. Se uma nação sob seu território não entregasse os doces para sua festa do chá a tempo, essa nação deixava de existir. E a infâmia do soberano do céu Robin, alimentada pela própria propaganda do governo mundial, em pouco tempo, ultrapassou até mesmo a da Big Mom em puro terror. Como é que o Water 7 não teria medo? Movidos pelo medo, muitos cidadãos de Water 7 acorreram à maior empresa de construção naval da cidade, a Galila. Galila não era apenas uma líder mundialmente reconhecida em construção, reparo e modernização naval, também era liderada pelo prefeito de Water 7 e Sebur. Além disso, os capatazes de Galila eram muito fortes. Como uma empresa de construção naval de classe mundial com uma vasta clientela, os piratas eram uma importante fonte de renda para Galila. A capacidade de fazer os piratas pagarem e se comportarem dependia da força desses capatazes. Eles conseguiam derrotar piratas cruéis com recompensas na casa das dezenas de milhões. Embora esses piratas não se comparassem ao Yonkou dos 3 bilhões de belis, os capatazes de Galila eram os indivíduos mais fortes de Water 7, oferecendo aos cidadãos uma recha de segurança. A notícia chegou rapidamente a Isebur, presidente da Galila no Cais 1. O quinto Yonkou chegou? Isebur, fiel ao seu nome, não demonstrou nenhuma emoção no rosto, mas suas pupilas se contraíram, revelando uma preocupação clara e grave. Este era um grande poder que havia derrotado um almirante do quartel-general da Marinha, esmagado dragões celestiais e deixado o governo mundial aparentemente indefeso. Isebur era, na verdade, aluno de Tom, o lendário construtor naval que construiu o navio do Rei dos Piratas, permitindo que Roger chegasse a Logtail. Ele havia consolidado as 7 empresas de construção naval originais de Water 7 em Galila, em parte para se tornar o construtor naval oficial do governo mundial, protegendo assim as plantas da arma ancestral Pluton, herdadas de seu mestre Tom. Seu planejamento meticuloso havia impedido durante 8 anos que oficiais do governo mundial os obtivessem. Mas Isebur sabia que agentes do governo mundial estavam sempre presentes em Water 7. A cidade aparentemente pacífica era, na realidade, um lugar de turbulências subterrâneas devido aos planos de Pluton. Agora, a chegada deste quinto Yonkou traria complicações imprevistas? Isebur suspirou interiormente, mas não demonstrou nenhum sinal exterior. Deveríamos suspender temporariamente as operações, presidente? Afinal, ele é atualmente o criminoso mais cruel do mundo, perguntou Califa, secretária de Isebur, ajeitando os óculos. Não há necessidade. Este é o maior estaleiro do mundo. Se fecharmos as portas só porque o quinto Yonkou chegou, perderemos a confiança dos nossos clientes, afirmou Isebur calmamente. Além disso, o fato de o governo mundial ter emitido uma declaração de esclarecimento sugere que esse homem pode não ser tão cruel quanto as lendas o retratam. Isebur analisou seriamente um relatório sobre Robin. Entendido, Califa assentiu. Mas por baixo dos óculos, seus olhos tinham um brilho escuro e indecifrável. Enquanto isso, em um canto escuro, despercebido por todos, o quinto Yonkou, soberano do céu Robin, é isso? Não esperava encontrá-lo com Nico Robin, uma criminosa de alto escalão que o governo mundial precisa eliminar. Parece que ela está buscando abrigo nele para escapar da perseguição. O quinto Yonkou? Vale a pena matar, suponho. Uma voz calma e arrepiante murmurou. Luxi, não seja ridículo. Ele é um Yonkou. Sem ordens dos mais altos escalões, nem nós podemos agir contra ele. Já que Nico Robin está sob sua proteção, não temos autoridade para agir contra ela. Nossa prioridade é concluir nossa missão rapidamente, respondeu uma voz ansiosa. Nas sombras, Kaku olhou nervosamente para Luxi. Esqueçam a proibição do governo mundial, nenhuma organização afiliada poderia se envolver com Robin sem ordens expressas da cúpula. Nem mesmo a CP9, nominalmente a agência subordinada direta mais forte do governo mundial, nem mesmo seu comandante de mais alta patente, tinha autoridade para ordenar um ataque contra Robin. Uma ordem vinda dos mais altos escalões. O que isso significava? Isso significava que apenas aqueles poucos indivíduos que ocupavam o ápice absoluto do poder mundial tinham autoridade para emitir tal ordem. Este homem derrotou um almirante do quartel-general dos fuzileiros navais. Na visão de Kaku, embora Luxi fosse monstruosamente forte, ainda havia uma diferença entre ele e os combatentes mais fortes do governo mundial. As chances deles contra Robin eram mínimas. Kuf. Na escuridão, o rosto frio de Rob Luxi permanecia impassível, mas seus olhos escondiam uma profunda intenção assassina. Para Rob Luxi, matar era tão natural quanto respirar, segundo ele próprio. Entrou para a CP9 para ter a licença para matar legalmente. Para ajudar o governo mundial a obter as plantas de Pluton, vários membros da CP9 estiveram infiltrados aqui durante 7 anos. A sede de sangue inata de Luxi já estava se tornando difícil de controlar, ele ansiava por matar indiscriminadamente. A emoção de matar os fracos empalidecia em comparação com o êxtase de matar este quinto Yonkou. Infelizmente, os escalões mais altos do governo mundial haviam emitido uma proibição contra confrontos com este quinto Yonkou. Já descobrimos a maior parte. Já que não podemos agir contra Nico Robin, vamos terminar a missão rapidamente. Lide com Isebur. Confirme se Frank é mesmo Cutiflão, o aluno de Tom que supostamente morreu há 8 anos. Se for, capture-o imediatamente. Os projetos de Pluton só podem estar em suas mãos. Luxi afirmou friamente após um instante, recuperando a compostura. Durante os 7 anos de infiltração, ele e Kaku se fizeram passar por capatazes da Galila. Califa tornou-se secretária de Isebur, monitorando cada passo seu. Após 7 anos, eles concluíram. As plantas de Pluton não estavam com Isebur.
Felizmente eles obtiveram novas informações. Frank, chefe da notória família Frank em Water 7, era muito provavelmente o outro aluno de Tom, Cutiflão, que supostamente morreu 8 anos atrás tentando impedir o trem marinho de levar Tom embora. Uma vez confirmada sua identidade, era quase certo que Frank possuía as plantas de Pluton. Luxie saiu das sombras, dirigindo-se para o Cais 1. Ufa! Kaku exalou lentamente depois que Luxie saiu do alcance da sua voz, um sorriso aparecendo em seu rosto enquanto ele também se dirigia para o Cais 1. 7 anos infiltrados, finalmente chegando ao fim. Entretanto, Hoven e sua equipe também entraram em Water 7. Interessante. O Aqui da observação de Hoven, aprimorado pela Goro Goro no Mi, cobria facilmente toda a Water 7 se quisesse. Hoven poderia ouvir todas as conversas da cidade. O diálogo entre Rob, Luxie e Kaku nas sombras naturalmente não passou despercebido por ele. Ao ouvir a conversa, um sorriso estranho surgiu nos lábios de Hoven. O quinto Yonkou. Também vale a pena matar? Rob Luxie, que no arco original do Egiad, possuindo apenas uma Akuma no Mi do tipo Zoan Desperta, teve a audácia de atacar Nika Luffy, que derrotou Kaido e se tornou um Yonkou, era ignorante e arrogante. Após proferir tais palavras, Hoven decidiu deixar Rob Luxie ver por si mesmo o que realmente era um Yonkou. Hoven também ouviu conversas entre muitos outros agentes do governo mundial escondidos por toda a Water 7. Aqueles indivíduos mascarados que se escondiam em cada canto eram todos agentes da CP, encarregados de obter as plantas do Pluton com Frank. As conversas deles também eram bastante divertidas. Essa é a Nico Robin. Segundo informações, Nico Robin tem medo do governo mundial. Se revelarmos diretamente nossa identidade na CP9, ela pode perder toda a vontade de resistir, permitindo-nos capturá-la facilmente. Isso seria uma grande vantagem. Droga! Nico Robin está com o soberano do céu Hoven. Com aquele homem a protegê-la, não temos autoridade para agir contra Nico Robin. Esse é o homem que derrotou um dos combatentes mais fortes do governo mundial, um almirante do quartel-general da Marinha. Informem. O quinto Yonkou, soberano do céu Hoven, apareceu em Water 7. Nico Robin, a criança demônio, está sob sua proteção. Interessante. Hoven sorriu de canto. Parece que nem todos os departamentos de proteção coletiva do governo mundial são idiotas como Rob Luxie. Eles não tentaram usar a autoridade da CP9 para fazer Robin segui-los até Enies Lobby, como na história original. Achei. A bolsa de valores, exclamou Nami animada, seus olhos se transformando em símbolos belis ao avistar um grande prédio. Vivi seguia Robin de perto. Luffy e Usopp também chegaram, parecendo ansiosos. Para dar uma grande repaginada no Mary, eles primeiro precisavam converter seu ouro em dinheiro. Depois da aventura em Skipjaea, eles eram uma tripulação pirata incrivelmente rica. Assim como na história original, Chopper e Robin queriam encontrar livros sobre medicina e história, respectivamente. Water 7, lar da principal indústria naval do mundo, era uma metrópole movimentada onde navios de todo o planeta convergiam, suas bibliotecas eram extensas, despertando grande interesse tanto em Chopper quanto em Robin. Sanji saiu para comprar ingredientes. Ao contrário da história original, Zoro não ficou para trás para guardar o navio, ele vagou livremente por Water 7. O Going Merry não só se tornou um navio pirata lendário e mundialmente famoso que ninguém ousaria atacar levianamente como, graças à habilidade da Goro Goro no Mid Hoven, guardar o navio tornou-se desnecessário. Se alguém ferisse o Merry, um raio celestial transformaria instantaneamente os malfeitores em cinzas. Nessas circunstâncias, Zoro, o guardião original do navio, também poderia explorar o Water 7 livremente. Afinal, era a primeira vez dele ali, seria uma pena não vivenciar sua cultura singular. Além disso, o Aqui da observação aprimorado de Hoven poderia localizar Zoro a qualquer momento e trazê-lo de volta para o Merry. O péssimo senso de direção de Zoro não era mais um problema. Ao ver a imensa empolgação de Nami, e Vivi também demonstrando grande expectativa, além de Luffy e Usopp praticamente vibrando de tanta antecipação, Hoven sorriu. Converter tesouros encontrados em dinheiro era, de fato, uma ocasião de grande alegria para os piratas. Ele conduziu Nami, Vivi e os outros para dentro da casa de câmbio. Bem-vindo! Quinto Yonkou, soberano do céu Hoven-sama. Ao entrar, Hoven e sua tripulação receberam uma recepção sem precedentes. Todos os funcionários os encaravam com uma mistura de medo e bajulação. O quinto Yonkou, abrilhantando a troca de palavras. Um passo em falso pode trazer desastre. Fechar as portas e negar a entrada a este Yonkou? Que absurdo! O dono desta casa de câmbio, tendo construído um negócio tão grande em Water 7, não era tolo. Sirva bem a este quinto Yonkou, e talvez nada de ruim aconteça. Hoven, seu nome é muito útil. Parece que não precisamos nos preocupar com eles nos oferecendo um valor muito baixo, comentou Nami alegremente. Como ex-pirata e ladra, Nami sabia muito bem o quão inescrupulosos podiam ser os donos dessas casas de câmbio, frequentemente subestimando drasticamente o valor dos tesouros, especialmente os de piratas, para obter um lucro considerável. Mas, dada a reputação de Hoven, mesmo que o dono tivesse 10 vezes mais coragem, não se atreveria a tentar algo assim. Após ser conduzida a uma sala VIP, Nami colocou 2 Akuma no Mi sobre a mesa. São mesmo. Akumas no Mi. Os olhos do dono quase saltaram das órbitas. Isso mesmo. A fruta paramecia dado-dado e a fruta paramecia espinho-espinho, declarou Nami, orgulhosa. Essas 2 habilidades são muito preciosas. Principalmente esta fruta dado-dado, exclamou o dono maravilhado. Como era de se esperar do quinto Yonkou. Mas Nami-sama, Hoven-sama. Para conseguir o melhor preço pelas Akuma no Mi, elas precisam ser leiloadas.
Será que vocês poderiam esperar? O dono não aceitou as duas frutas de imediato. Embora as frutas do diabo fossem tesouros do mar, cada uma valendo mais de 100 milhões de belis, seus preços variavam muito, dependendo também de encontrar um comprador disposto a pagar o preço mais alto. Se ele oferecesse muito pouco, irritaria o Yonkou. Se oferecesse muito, iria à falência, eram tesouros do mar. As flutuações de preço podiam chegar a centenas de milhões. Um leilão é? Que chato, resmungou Nami. Quando chegarmos ao arquipélago de Sabaldi, consigo um bom preço para você por eles, interrompeu Robin com um sorriso. Nami sorriu radiante instantaneamente. Então, Nami trouxe uma enorme pilha de ouro. Ao ver o ouro, o dono respirou aliviado. Os preços do ouro eram fixos, nenhum risco envolvido. Este ouro foi vendido por 1 bilhão de belis, e isso representava apenas uma pequena fração do ouro que Robin possuía. Após concluírem seus negócios, Robin e a tripulação dirigiram-se à empresa Galeila. Capítulo 130. Xixixi. Tanto dinheiro. 1 bilhão de belis. Luffy gargalhou praticamente vibrando de alegria enquanto segurava o saco de dinheiro. É isso aí. Com isso com certeza conseguiremos consertar o Mary perfeitamente. O Zop, também segurando um saco, sorriu alegremente. Eles nunca tinham visto tanto dinheiro em toda a vida. E isso era apenas um pequeno pedaço daquela gigantesca coluna dourada. Luffy e o Zop nem conseguiam imaginar quanto conseguiriam se vendessem tudo. Com certeza seria uma quantia astronômica. A equipe deles estava realmente rica agora. Vocês dois, segurem esse dinheiro direito. Não fiquem balançando por aí. Nami repreendeu, com as veias saltando na testa enquanto observava Luffy e o Zop exibindo seus sacos de dinheiro. Ela ergueu os punhos, dando instantaneamente vários galos na cabeça de Luffy e o Zop. Desculpem, nos empolgamos demais. Luffy e o Zop levaram as mãos à cabeça, agachados no chão com expressões de profundo remorso. E lembrem-se, conseguimos esse dinheiro graças ao Robin. Valorizem-no, entenderam? Nami declarou em voz alta. Sim, senhora. Luffy e o Zop responderam prontamente em posição de sentido. 1 bilhão de belis. Nunca vi tanto dinheiro. E isso é só uma pequena parte do ouro. Se vendêssemos tudo, quanto daria? E aquelas duas Akuma no Mi? Murmurou Nami, abraçando o braço de Robin com um humor absolutamente radiante. As frutas lâmina e espinho obtidas do senhor, e da senhorita Doublefinger, foram entregues a Nami para que elas vendesse. Frutos daquele nível eram inúteis para Robin agora. Mesmo para uma futura grande frota, não eram dignos de seus oficiais escolhidos. Melhor vendê-los e fazer Nami feliz. É muito dinheiro mesmo, comentou Vivi, igualmente surpresa. Embora Alabasta fosse um grande reino com mais de 10 milhões de habitantes, o governo benevolente de seu pai significava que os impostos eram baixos, e, após o incidente do Crocodile, o tesouro nacional estava praticamente vazio. Não precisamos de tanto dinheiro assim. Que tal enviarmos um pouco para o seu pai mais tarde? Perguntou Robin, olhando para Vivi com carinho e um sorriso. Aquela garotinha ainda amava muito seu país. Para Robin, o dinheiro tinha pouco significado agora, mas para Alabasta, que ainda se recuperava da rebelião, era crucial. O mais importante é que isso deixaria Vivi feliz. Essa garota, para se tornar forte o suficiente para ajudá-lo, estava treinando com uma intensidade que rivalizava com a de Zoro. Robin olhou para Vivi, com os olhos cheios de carinho. Robin, como eu poderia aceitar isso? Os olhos de Vivi se arregalaram. Ótima ideia, Robin. Não é como se pudéssemos gastar todo esse dinheiro. Melhor deixar o pai da Vivi usar para reconstruir o país. Luffy concordou imediatamente com um sorriso. Não tem nada de errado nisso, Vivi. Bem, considere isso um presente de noivado do Robin para o seu pai. Nami provocou, com os olhos brilhando enquanto olhava para Vivi. O rosto de Vivi ficou instantaneamente vermelho. Presente de noivado. Com Nami colocando a coisa desse jeito, como ela poderia recusar? Olhando para Robin, que lhe sorria calorosamente, Vivi juntou os lábios e, em seguida, deu um beijo suave na bochecha de Robin. Aquela valia 500 milhões de belis. Robin declarou imediatamente, rindo gostosamente. Vivi corou ainda mais, sentindo-se tímida. Um beijo que valesse tanto? Robin só está brincando para fazê-la feliz. Mas ao olhar para Robin, o amor em seus olhos se intensificou. É? Então eu também quero. Ao ouvir o valor, os olhos de Nami brilharam instantaneamente. Ela pulou em cima de Robin, abraçando-o e cobrindo de beijos. Um beijo por 500 milhões, 10 por 5 bilhões, 100 por 50 bilhões. E você não pode usar esse ouro para pagar a dívida. Foi isso que você me prometeu há muito tempo. Nami riu, olhando para Robin. É claro que ela não estava realmente pedindo dinheiro a Robin. Era apenas uma brincadeira entre eles. Dever tanto dinheiro. Parece que terei que conquistar o mundo inteiro e dar tudo para vocês duas. Robin riu, com um braço em volta de cada uma delas. Olhando para os rostos felizes de Vivi e Nami. Conquistem o mundo. Incrível, Robin, exclamou Zop maravilhado. Muito bem. Vamos para o estaleiro. Luffy sorriu. Em pouco tempo, o grupo de Robin chegou à companhia Galeila Doca 1. Gole. Os carpinteiros navais que ali estavam observavam o homem se aproximar, engolindo em seco. Apenas para perceberem que suas bocas já estavam completamente secas de extremo nervosismo. Mas eles não tiveram tempo para beber a água. Encarando atentamente a figura que se aproximava, o homem aclamado como Quinto Yonkou, o homem mais perigoso do mundo. Soberano dos céus Robin. Então este é o Quinto Yonkou? Que pressão terrível! Pauli, um dos 5 capatazes da Galeila, geralmente propenso a se gabar casualmente, sentiu o suor frio escorrer de sua testa. Soberano do céu Robin. Lulu, outra das 5 capatazes, também engoliu em seco. Se todos nós o atacássemos de uma vez. Pauli, apesar de sentir a imensa pressão, começou a se gabar. Robin não estava liberando aqui ativamente.
Era apenas sua aura natural de poder, amplificada por nascido do mar, que fazia Pauli sentir uma pressão tão aterradora. Mas então, uma pressão ainda mais aterradora desceu sobre nós. A testa de Pauli ficou imediatamente encharcada de suor. O que está acontecendo? Pauli olhou em volta. Lulu e os outros pareciam indiferentes. Por que a pressão sobre mim aumentou tanto de repente? Seu idiota! Pare de falar besteira. Ei! O que há de errado com você? Tilestone, outro encarregado, olhou exasperado para Pauli, que não parava de se gabar, e então percebeu seu estranho estado. Ufa! A pressão sobre Pauli diminuiu instantaneamente, permitindo que ele recuperasse o fôlego. Olhando para o soberano do céu Hoven, que agora estava quase sobre eles, os olhos de Pauli se encheram de horror. Então, era mesmo esse homem que me fazia sentir como se eu estivesse sufocando? Só com aquela aura inexplicável, ele quase me impediu de respirar. Mais assustador ainda, de longe, ele conseguia ouvir meus murmúrios baixos? Que tipo de poder é esse? É esse o homem que derrotou um almirante do quartel-general da Marinha? É esse o quinto Yonkou? Pauli cerrou os punhos, sem mais ousar fazer qualquer comentário sarcástico. A realidade da situação acabará de lhe ensinar. Provocar um Yonkou pode te matar. Bem-vindo, Sr. Hoven, disse Sebur, dando um passo à frente e cumprimentando Hoven com uma postura calma e serena. Kuf. Hoven olhou para o homem à sua frente e sorriu, entregando-lhe a carta de apresentação de Kokoro. Esta é a apresentação de Kokoro. Você está aqui para reparos no navio? Perguntou Isebur, visivelmente aliviado após ver a carta. Embora parecesse calmo, na verdade estava extremamente nervoso. Diante daquele homem, poucos conseguiam manter a serenidade. Ufa! Um suspiro coletivo de alívio ecoou pelo Dique 1. Então o soberano do céu Hoven está aqui apenas para reparos navais. Quando se tratava de construção naval, eles tinham certeza de que eram os melhores do mundo, certamente poderiam satisfazer esse homem. Temos muito dinheiro. Consertem com o melhor que existe. Luffy e Usopp ergueram seus sacos de dinheiro, sorrindo. Sniper Usopp, recompensa de 35 milhões de belis. E o chapéu de palha Monk de Luffy, recompensa de 300 milhões de belis. Eles vão pagar? Os construtores navais olharam boquiabertos. Embora muitas vezes dependessem da força dos 5 capatazes para fazer com que os piratas problemáticos pagassem, diante desse Yonkou, até mesmo Isebur estava preparado para oferecer trabalho gratuito, afinal, a propaganda do governo mundial sobre esse homem era terrivelmente cruel. Ei! Você não viu as reportagens esclarecendo as coisas sobre Hoven e Vivi? Nami interrompeu, descontente. Gata ladra Nami, recompensa de 30 milhões de belis. E essa é a recompensa de 110 milhões de belis por Vivi, a princesa do deserto. Ao ouvir o título Princesa do Deserto, Hoven pôde sentir claramente a alegria de Vivi. O título de Princesa da Malícia era abominável para Vivi, que amava seu país. Princesa do Deserto, no entanto, não só combinava com seu local de nascimento, o reino desértico de Alabasta, como também fazia alusão à sua habilidade com a fruta da areia. Examinem nosso navio minuciosamente. Mas antes disso, os olhos de Hoven brilharam e ele apontou um dedo para o céu. Bum! Acompanhado por um estrondo aterrador. Sob os olhares horrorizados dos numerosos construtores navais, um raio incrivelmente assustador irrompeu de Hoven, desaparecendo nas nuvens acima. No Going Merry. Grande irmão Zambai. Sério que vamos fazer isso? Esse é o lendário navio pirata da tripulação do soberano do céu Hoven, o Going Merry. Um grupo de homens com trajes estranhos e uniformes se reuniu não muito longe do Merry. A família Frank, os notórios valentões de Water 7. Eles ganhavam a vida desmantelando navios, mas também atacavam ocasionalmente criminosos procurados, roubando-lhes o dinheiro e reivindicando recompensas. Um dos subordinados olhou nervosamente para Zambai. Irmão mais velho Zambai, esse é o navio do homem com a recompensa de 3 bilhões de belis. Aquele que derrotou um almirante do quartel-general da Marinha. Aquele que ousou até mesmo pisotear dragões celestiais, gaguejou outro subordinado amedrontado. Do que você tem medo? Eu observei atentamente, declarou Zambai, embora ele também estivesse nervoso. Não há ninguém a bordo. Com a reputação atual do soberano do céu Hoven, ninguém ousaria atacar seu navio. Ele jamais esperaria por isso. Os olhos de Zambai brilharam com astúcia. Vamos pegar só uma coisinha. Esse homem deve ter tesouros incríveis. Você não sabia? Ele caça frutas do diabo. Cada fruta do diabo é um tesouro que vale mais de 100 milhões. Não vamos levar muita coisa. Apenas 200 milhões de belis em tesouro. O que era isso para o quinto Yonkou? Para o sonho do grande irmão Frank. Zambai insistiu, com o nervosismo misturado à ambição e à empolgação. Os outros subordinados, embora ainda assustados, gradualmente fortaleceram sua determinação. Pelo irmão mais velho Frank. Até morreríamos por ele. Além disso, o irmão mais velho Zambai estava certo. Apenas 200 milhões de belis em tesouro. O que era isso para o quinto Yonkou? Ele provavelmente nem notaria que o levaram. Liderados por Zambai, os capangas da família Frank se aproximaram sorrateiramente do Going Merry. Mas no instante seguinte, brum! Acompanhado por um rugido aterrador, sob os olhares horrorizados de Zambai e seus homens, um raio caiu do céu. Bum! Ao verem a figura se transformar em relâmpago, lançando um ataque elétrico assustador com um único dedo apontado, mesmo a essa distância, eles podiam ouvir a explosão horripilante vinda do porto. Os construtores navais presentes começaram a suar frio. Ufa! Então essa é a habilidade da Goro Goro no Mi, uma das logias consideradas quase invencíveis? Impressionante, e Sebur exalou pesadamente, sentindo a pressão aterradora do relâmpago distante. Quem nestes mares ainda não conhecia as informações de soberano do céu Hoven? Não apenas usuário da fruta da chama, mas também da invencível Goro Goro no Mi.
testemunhar sua liberação de perto. O mero rugido do trovão fez com que ele sentisse como se seu espírito estivesse prestes a se despedaçar. O que aconteceu, Hoven? Nami e os outros perguntaram curiosos, vendo Hoven liberar o poder de sua Goru-Goru no Mi. Só algumas pessoas chegando perto demais do Mary, respondeu Hoven com um sorriso. Zanbai e a família Frank? Tentando roubar do Mary, mesmo sabendo da minha recompensa de 3 bilhões. Que ousados. Desta vez, vou só brincar um pouco com eles. O sorriso de Hoven tornou-se ligeiramente travesso. Parece que todos vocês estão muito curiosos sobre a minha Goru-Goru no Mi, comentou Hoven, olhando para Isebur e os construtores navais ao redor. Seu olhar também percorreu Califa ao lado de Isebur, e Rob Luxi e Kaku estavam entre os capatazes, com um sorriso cúmplice no rosto. Deixe-me esclarecer. A Goru-Goru no Mi não só permite ao usuário se transformar em relâmpago e atacar com trovões. Hoven afirmou calmamente. Ela também permite usar ondas elétricas para ouvir sons distantes. Cobrir toda a Water 7 é bem fácil. As palavras de Hoven deixaram os espectadores boquiabertos de admiração, mas as expressões de Rob Luxi e Kaku mudaram drasticamente. Então, desde o momento em que pisei aqui, todas as suas conversas, eu as ouvi com clareza cristalina, disse Hoven com um sorriso ainda maior. Não me admira que aquele homem pudesse ouvir minhas palavras. Que habilidade assustadora. Diante desse homem não temos segredos. Pauli enxugou o suor frio da testa. Ainda bem que ele não é tão cruel quanto dizem os boatos. Mas então Pauli percebeu que Kaku, que estava parado não muito longe dele, estava agindo de forma estranha. Ei, Kaku, o que houve com você? Perguntou Pauli, vendo Kaku encharcado de suor. Será que o soberano do céu Hoven também usou essa pressão no Kaku? Mas por quê? O Kaku não respondeu daquele jeito. O senhor Hoven quer dizer. Isebur pareceu entender algo, suas pupilas se contraindo bruscamente. Voxas! 3 jatos de fumaça saíram instantaneamente em direção a 3 figuras. Soru! As pupilas de Califa, Rob Luxi e Kaku se contraíram. Eles imediatamente usaram a técnica dos 6 poderes, Soru, para se esquivar do ataque. Soru dos 6 poderes? Luffy piscou. Hoven o ensinou a usar o Soru. Luffy se lembrava claramente. Hoven disse que era uma arte marcial do governo mundial e da marinha. Por que esses construtores navais poderiam usá-lo? Estou certo. CP9? Perguntou Hoven, olhando para Califa, Kaku e Rob Luxi se esquivando, e então caiu na gargalhada. O quinto Yonkou também merece ser morto? Pirralho, e você ainda quer pôr as mãos em Robin? O sorriso de Hoven desapareceu ao olhar para Luxi. Vamos colocar ele em pé. Kaku, percebendo que estavam completamente desmascarados, abandonou toda a dissimulação. Rugido. Sob os olhares incrédulos dos numerosos construtores navais, Luxi se transformou em um leopardo humanoide. Fruta gato-gato modelo, leopardo forma híbrida. Foi você quem atacou primeiro. A proibição não se aplica mais, soberano do céu Hoven. Luxi rugiu com uma risada assassina, avançando em direção a Hoven. Califa e Kaku também usaram técnicas dos 6 poderes, atacando Hoven de diferentes ângulos. No instante seguinte, Pauli testemunhou a consequência de terem se unido contra aquele homem. Pan, tum, crack. Hoven não se mexeu um centímetro. Luxi, Califa, Kaku, no momento em que se aproximaram dele, desmaiaram sem aviso prévio. Pauli olhou fixamente para a cena, sem expressão. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 131. Diante de Hoven, Luxi, Kaku e Califa, que avançavam em disparada, desabaram no chão em agonia. Arcos de relâmpagos carmesim negros crepitavam violentamente ao redor de seus corpos, encharcando-os de suor, seus rostos contorcidos de dor. Que poder é este? Kaku exclamou com os olhos arregalados de horror. Só agora Kaku percebeu quão catastroficamente errada havia sido sua avaliação anterior. Ele pensava que Luxi, o mais forte deles, talvez tivesse uma pequena chance contra esse homem que derrotou um dos combatentes mais fortes do governo mundial. Pouca chance, meu cu. Antes desse homem, eles eram tão insignificantes quanto formigas. Ele não havia sequer movido um dedo, no entanto, sob esse poder misterioso, eles estavam completamente indefesos, forçados a se prostrar a seus pés. O que significava ser um Yonkou? Kaku se contorcia no chão em agonia. Naquele momento ele entendeu. Sem precisar mover um dedo, a pura majestade de um Yonkou poderia obrigar qualquer um que ousasse desafiá-lo a se humilhar. Eles, do CP9, eram como formigas diante desse homem. Nem sequer tinham o direito de olhar diretamente nos olhos dele. Arg. Não. Impossível. Os olhos de Rob Luxi brilharam em vermelho enquanto ele soltava grunhidos guturais. Mas sob o tormento dos relâmpagos carmesim negros, seus rugidos soavam mais como gemidos patéticos diante do poder de um Yonkou. Ele era a máquina de matar mais poderosa da CP9. Nasceu para o massacre. A arma suprema do governo mundial. Por quê? Porque diante daquele homem, ele não demonstrou sequer um pingo de resistência. Ele não conseguia nem levantar a cabeça para olhar o rosto do homem. A cabeça de Luxi estava pressionada contra o chão pelo relâmpago carmesim negro. Por mais que se debatesse, não conseguia levantá-la. Só de pensar em olhar diretamente para aquele homem, o relâmpago aqui que percorria seu corpo se inflamava ainda mais violentamente, intensificando seus gritos de agonia. Porque uma potência suprema que dominou completamente o revestimento ao Shoku poderia ser chamada de Yonkou. Porque antes desse poder, até mesmo os vice-almirantes do quartel-general da Marinha só podiam se ajoelhar sob o poder do revestimento ao Shoku, sob a majestade de um Yonkou. Muito menos um sapo no poço como Rob Luxi. Os olhos de Hoven brilhavam com uma luz carmesim escura impressionante. Arcos de relâmpagos aqui ocasionalmente flamejavam ao seu redor, exalando uma aura incrivelmente aterradora. A CP9, considerada o departamento subordinado mais forte do governo mundial, era, na realidade,
Apenas uma unidade que lidava com os negócios sujos e indizíveis do governo. Seus membros eram órfãos, selecionados e submetidos a treinamento rigoroso, transformados em máquinas de matar que dominavam os 6 poderes. Como eram máquinas de matar, não precisavam saber a verdadeira imensidão do oceano. Bastava saberem que pertenciam ao departamento mais poderoso do governo mundial e que deviam obedecer às suas ordens implicitamente. E quanto a enfrentar um oponente verdadeiramente formidável e morrer como resultado? Essas ferramentas de matar eram inúteis aos olhos do governo mundial, eles sempre poderiam treinar mais. Assim, tolos como Robb e Luxie poderiam ser treinados, ignorantes de suas próprias limitações, capazes de proferir absurdos como até mesmo um Yonkou vale a pena matar. Por mais que Robb e Luxie rosnasse, por mais que se recusasse, diante desse relâmpago carmesim negro, ele sequer conseguia manter sua transformação em Akuma no Mi do tipo Zoan, retornando à sua forma humana. Ainda acha que vale a pena matar um Yonkou? A voz calma de Robin carregava uma autoridade irresistível e aterradora. Já que você é da CP9, diretamente subordinado ao governo mundial, então você deveria entender um princípio. Robin olhou para Robb e Luxie, que se rastejava a seus pés, e então pressionou o pé sobre a cabeça de Luxie. O tal Yonkou tem o poder de reinar sobre os mares. E o que é poder? Robin cravou o calcanhar na cabeça dessa formiga que ousou ofender a majestade de um Yonkou. É a posse da violência absoluta, pirralho. As palavras de Robin fizeram Kaku e Califa tremerem incontrolavelmente. Esse homem, ele estava certo. Porque o governo mundial possuía o maior poder no mundo. Naturalmente porque o governo mundial exercia a maior violência nesses mares. O poder nestes mares, desde tempos antigos, sempre foi a manifestação da violência. A violência absoluta gera poder absoluto. Os vários departamentos diretamente subordinados ao governo mundial, Enies Lobby, Impel Down, Quartel-General dos Fuzileiros Navais e o 7 Shichibukai. Qual deles não era uma instituição de violência absoluta? Eles, como CP9, um departamento direto do governo mundial, não tinham realmente entendido esse princípio até que esse homem o pronunciou. Desafiar um Yonkou, que possui uma violência absoluta contra a qual nem mesmo o governo mundial era capaz. Que completa e ignorante tolice. Os lábios de Kaku e Califa se contorceram em amargo arrependimento. Infelizmente já era tarde demais. E Robb e Luxie, sob a pressão do pé de Robin, finalmente ficou completamente em silêncio. O que está acontecendo? Que CP9 diretamente subordinada ao governo mundial. Luxie e Kaku Califa, por que vocês estão atacando o soberano do céu Robin? O que diabos está acontecendo? Pauli, que considerava Luxie e os outros seus amigos, estava completamente perplexo. Luxie sempre se comunicava através do pombo em seu ombro. Agora, ele podia falar por si mesmo, e Califa e Kaku também. Atacando o soberano do céu Robin sem motivo algum. Instintivamente, Pauli quis correr para a frente e salvá-los. Mas Isebur o deteve. Senhor Isebur, Pauli olhou boquiaberto. Calma, Pauli. Luxie e os outros são agentes do governo mundial, declarou Isebur, agora compreendendo tudo, com uma expressão incrivelmente sombria. Ele jamais imaginou que o governo mundial, para obter as plantas de Pluton, enviaria a CP9 para se infiltrar em sua empresa, permanecendo disfarçada ao seu lado por 7 anos. Que esquemas elaborados. Isebur sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Luxie e Kaku eram 2 de seus 5 principais capatazes. Califa era sua secretária. Todos pessoas em quem ele confiava profundamente. Felizmente ele havia previsto essa possibilidade e confiado as plantas de Pluton a Frank. Caso contrário, as plantas provavelmente teriam caído nas mãos de Luxie há muito tempo. Olhando para Robb e Luxie, agora silencioso e imóvel sob o pé de Robin, Isebur suspirou, mas também sentiu um alívio. Parecia que essa crise havia sido evitada. Você não acha mesmo que entregar as plantas para o Frank foi um plano tão perfeito assim, acha Isebur? Robin, percebendo as emoções de Isebur, comentou com um sorriso calmo. O quê? Isebur olhou boquiaberto. Eu te disse. Nenhuma conversa aqui escapa aos meus ouvidos. O nome Cutiflão, eles já confirmaram. Estavam apenas esperando para lidar com você, depois confirmar a identidade de Frank antes de agirem. As palavras de Robin mergulharam Isebur em um abismo gélido. Certo. Califa era sua secretária. Ela sabia de todos os seus passos. O encontro dele com Frank, 4 anos atrás, ele não poderia ter escondido isso de Califa. Seguindo essa pista, e com os recursos do governo mundial, descobrir a verdadeira identidade de Frank era apenas uma questão de tempo. Se não fosse pela aparição deste homem, os projetos de Pluton teriam realmente se perdido. Senhor Robin, por que o senhor está me ajudando? Perguntou Isebur, olhando para Robin com um toque de suspeita nos olhos. Isebur não tinha nada que justificasse a intervenção desse homem, a menos que também fosse para obter as plantas de Pluton. Plantas? Que plantas? Ao ouvir isso, Nami perguntou curiosa. Qualquer coisa que o governo mundial almejasse devia ser incrivelmente valiosa. As plantas de uma das 3 armas antigas, Pluton, respondeu Robin calmamente. Pluton? O Pluton que o Crocodile estava procurando? Vivi arregalou os olhos. Essa arma ancestral era o motivo pelo qual o Crocodile tinha Alabasta como alvo. Você é a antiga princesa de Alabasta? Então Crocodile tinha Alabasta como alvo porque havia informações sobre Pluton lá? Isebur sentiu um arrepio. Esse homem realmente sabia sobre os projetos de Pluton. Não se alarme tanto. Já sabemos onde está o verdadeiro Pluton. Não temos interesse nele. As plantas são inúteis para nós, afirmou Robin. Quanto ao porquê de eu estar ajudando você, você é um dos melhores mestres construtores navais destes mares, não é? Sem você, nosso navio pirata não receberia as melhores modificações e reparos. Esqueça a dificuldade de construir Pluton. Mesmo que Robin obtivesse o Pluton verdadeiro agora, seria inútil. Ele atualmente não possui a fonte de energia necessária para ativar uma arma ancestral.
Dentre as 3 armas ancestrais, apenas Poseidon existia na forma da princesa sereia. Plutão e Uranus necessitavam de imensas fontes de energia para funcionar. A chama-mãe era a ferramenta energética de Mu para ativar as armas ancestrais. Sem uma fonte de energia, as armas ancestrais eram apenas montes de sucata. Portanto, Hoven nunca havia demonstrado qualquer interesse por eles. Ufa! E Sebur pareceu relaxar ao ouvir isso. Ele não tinha dúvidas de que Hoven estava mentindo. O homem à sua frente era o quinto Yonkou. A majestade de um Yonkou foi plenamente demonstrada através da provocação de Rob Luxi e dos outros. Nami, uma fruta, disse Hoven olhando para Nami. Os olhos de Nami brilharam instantaneamente. Ela tirou uma banana da bolsa. Uma banana? Para quê? Os carpinteiros navais ao redor olharam boquiabertos. O Yonkou produziu uma banana? Considerem-se honrados. Esta é uma habilidade assustadora que ninguém nos mares tem o privilégio de testemunhar. O quinto Yonkou, o soberano do céu Hoven, em pleno ato de saquear o poder de uma Akuma no Mi. Usopp estufou o peito orgulhosamente, banhando-se na glória refletida de Hoven. Saquear, afirmou Hoven calmamente. Hoven não interrompeu a ostentação de Usopp, na verdade, ele a aprovou. A majestade e a grandeza de um Yonkou precisavam ser demonstradas. Mas o fato de o próprio Yonkou ter que lidar com todas as explicações e demonstrações a cada vez era humilhante demais. Usopp era perfeitamente adequado para ser o arauto proclamando a majestade e a grandeza do Yonkou. Um feixe de luz roxa foi extraído do corpo de Rob Luxi e, em seguida, direcionado por Hoven para a banana que Nami segurava. A força de Rob Luxi era de fato considerável. Seu atributo de força atingiu o nível roxo máximo. Um contra-almirante comum do quartel-general dos fuzileiros navais não seria páreo para ele. Mas tal força era inútil para Hoven agora. Após atingir o nível ouro supremo para atributos do tipo força, os atributos de nível roxo sequer serviam como nutrição. A progressão de poder se tornava exponencialmente mais difícil em níveis mais altos. Para obter melhorias significativas, Hoven precisava saquear alvos de nível igual ou superior a um almirante. No entanto, a fruta gato-gato de Luxi modelo Leopardo valia algum dinheiro, poderia fazer Nami feliz. Sob os olhares incrédulos de todos os presentes, especialmente os olhares horrorizados de Kaku e Califa, a banana se transformou, sua casca agora coberta por inúmeros padrões estranhos e ondulantes. Uma fruta do diabo. A fruta do diabo de Rob Luxi. E o corpo de Rob Luxi começou a definhar, como se toda a sua força tivesse desaparecido. Ao pensar na descrição desse homem, o homem que podia roubar tudo, todos sentiram um arrepio na espinha. Nesse instante, aquela descrição tornou-se terrivelmente real diante de seus próprios olhos. Irritaram Yonkou. Significa perder tudo. Hoven, o que aconteceu? Nesse instante, Chopper e Robin chegaram. Aquele relâmpago brilhante só poderia ter vindo de Hoven, então, ao verem sua Goro no Mi ativar, Robin e Chopper foram para lá. Nico Robin. E Sebur olhou fixamente com os olhos arregalados. Você me conhece? Perguntou Robin, olhando para Isebur. Ainda tenho seu cartaz de procurado pendurado no meu quarto, afirmou Isebur com seriedade. Você gostaria do meu autógrafo? Robin sorriu. Você ainda está pesquisando esse assunto perigoso? A expressão de Isebur tornou-se séria. Assunto perigoso? Você também sabe sobre o século perdido? As palavras diretas de Robin fizeram as pupilas de Isebur se contraírem. Mas para mim agora não é nada perigoso. Afinal, ao meu lado está um homem capaz de suportar o peso do século perdido, declarou Robin, com um belo sorriso nos lábios. Robin deu uma risadinha ao ouvir as palavras dela. Isebur ficou em silêncio. Robin, quem são eles? Perguntou Robin, olhando para as 3 figuras caídas aos pés de Robin. CP9, Robin respondeu com um sorriso calmo. Não esperava que a CP9 aparecesse aqui também, comentou Robin, sem demonstrar medo, apenas examinando Luxi e os outros pensativamente. Bem, então, deixarei a inspeção do nosso navio a seu cargo. Robin começou, olhando para Isebur, mas no instante seguinte, seus olhos brilharam com uma luz carmesim escura. Capítulo 132. O que aconteceu, Robin? Perguntou Vivi, olhando para ele. Nada demais. Kurt Flão, agora conhecido como Frank, foi capturado pela CP9, respondeu Robin. Suas palavras fizeram com que as pupilas de Isebur se contraíssem bruscamente. Há mais membros da CP9 em Water 7, exclamou Isebur com a voz embargada. Frank possuía as plantas do Pluton. Seu mestre Tom havia sacrificado a própria vida para impedir que o governo mundial obtivesse esses planos. Ele também herdara a vontade de Tom, determinado a manter aquela arma terrível longe das mãos do governo mundial. Mas agora, será que tudo foi em vão? Blueno, usuário da fruta porta a porta. Uma habilidade de Akuma no Mi bastante útil, comentou Robin com um leve sorriso, olhando para Kaku e Califa inconscientes. A fruta porta a porta, embora não aumentasse diretamente o poder de combate, suas habilidades de manipulação espacial eram bastante úteis para Robin. Blueno estava infiltrado como bartender em Water 7. O plano da CP9 para obter as plantas de Pluton era realmente meticuloso. Califa como secretária de Isebur, monitorando cada movimento seu. Kaku e Luxi como capatazes da Galila, controlando as informações dentro do estaleiro. Blueno, como barman frequentado por vários informantes, coletava informações de fora da Galila.
Frank, sendo um ciborgue, precisava de refrigerante como combustível e frequentemente visitava o bar do Blueno. Sem refrigerante, o poder de combate de Frank despencava. Para capturá-lo rapidamente, será que substituíram seu refrigerante por um suco especial e o agarraram quando ele estivesse enfraquecido? O aqui da observação de Hoven, aprimorado pela Goro Goro no Mi, analisou a situação com um sorriso curioso nos lábios. Blueno, que na história original, apesar de possuir a fruta porta a porta, confiou tolamente em Tekai e foi posteriormente derrotado por Luffy. Desta vez, em vez de confrontar Frank sem motivo, ele usou estratégia. Talvez a pressão que eu exerci tenha forçado até um idiota a evoluir um pouco? Interessante. Mas ousar completar a missão sabendo que ele, Hoven, estava ali, isso sim é coragem. Os olhos de Hoven brilharam em um tom vermelho escuro. Blueno, ele também é CP9? E Sebur começou a suar frio. Pauli e os outros capatazes também olharam incrédulos. Aquele barman discreto, Blueno, era também CP9? Um pouco esperto. Mas você entende as consequências de tais ações? Fazer esses truques na minha frente? Perguntou Hoven, caminhando até Kaku e pegando um caracol transponder dele. Blueno agiu prematuramente, antes de confirmar a identidade de Frank, justamente porque Kaku usou esse caracol para denunciar a exposição deles. Má maldito! Kaku e Califa pareciam completamente derrotados e relutantes. As habilidades desse homem eram assustadoras demais. Nada podia ser escondido dele. Todos os seus esquemas e planos eram como as lutas ridículas de formigas aos seus olhos. Senhor Hoven, os projetos de Pluton não podem, de jeito nenhum, cair nas mãos do governo mundial. E Sebur implorou ansiosamente, olhando para Hoven. Se o Yonkou agisse, mesmo que Blueno capturasse Frank, eles não conseguiriam escapar de Water 7. Essa era a única esperança dele agora. Os olhos de Sebur se encheram de preocupação desesperada. Embora à primeira vista seu relacionamento com Frank parecesse tenso devido às suas visões divergentes, na realidade, Sebur considerava Frank, seu aprendiz júnior, como um membro importante da família. A morte de Tom já lhe havia custado um membro precioso da família, e Sebur não queria reviver essa dor. A sede da CP9 é Enies Lobby, certo? Bem então. Enies Lobby pode ser apagada deste mundo, declarou Hoven com uma luz carmesim escura tirânica brilhando em seus olhos. Enies Lobby era o local onde as ligações de emergência eram autorizadas. O grave trauma psicológico de Robin decorrente do incidente Chara pode ser dividido em duas partes. Aokiji e o Booster Call. O trauma de Aokiji foi completamente apagado no momento em que Aokiji caiu nos braços de Hoven. Mas o Booster Call, aquilo que destruiu Chara e causou as maiores cicatrizes psicológicas em Robin, ainda não havia sido resolvido. Embora Robin estivesse muito mais confiante agora graças a Hoven, não temendo mais os almirantes da marinha, e até mesmo olhando para CP9 com um olhar crítico, o Booster Call ainda exercia uma imensa influência sobre ela. O trauma psicológico como o desejo necessário para o despertar da Akuma no Mi, não era algo que pudesse ser simplesmente eliminado com um desejo. Era preciso vivenciá-lo em primeira mão para realmente superá-lo. Somente ao vivenciar outro Booster Call Robin poderia erradicar completamente a sombra de Chara. Seja pelo bem de Robin, ou para exibir sua majestade imperial, Enies Lobby tinha que ser varrida destes mares. Bum! No instante em que as palavras de Hoven foram proferidas, o céu acima escureceu subitamente. Inúmeras correntes de ar começaram a agitar-se violentamente. Incontáveis serpentes de relâmpago se contorciam dentro das nuvens negras. Mudar o clima com um único pensamento. Será este um Yonkou? E Sebur, sob a pressão aterradora, desabou fracamente no chão, olhando horrorizado para o clima dramaticamente alterado e aterrorizante. Quanto a salvar Frank, me deu um motivo, disse Hoven olhando para Sebur. Um motivo. Sebur ficou em silêncio ao ouvir isso. Ele não ficou surpreso que aquele homem soubesse que ele queria Frank salvo. Tudo o que acabará de acontecer provava que nenhum segredo podia ser guardado daquele homem. Esse homem era um ser humano supremo. Mas o que ele poderia oferecer para comover um Yonkou? Seu estaleiro? Que absurdo! Essas coisas banais não tinham importância para aquele homem. Espere. Este homem veio aqui para fazer reparos no navio. Sebur ergueu a cabeça bruscamente. Um construtor naval, gritou Sebur. Frank é o melhor construtor naval do mundo. Se trabalharmos juntos, com certeza podemos construir o melhor navio do mundo, declarou Sebur, olhando para Hoven e cerrando os punhos. Ah! Ha 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 ha! Sebur observou o homem à sua frente jogar a cabeça para trás e rir com absoluta força. Enquanto ele ria, as próprias nuvens no céu tremiam. Os relâmpagos contorcidos pareciam prostrar-se. Um bom motivo. Hoven sorriu. Bem então, pelo bem de Mary, temos que ir a Enies Lobby e trazer Frank de volta, Hoven afirmou, olhando para Luffy. Xixixi. O melhor construtor naval do mundo? Vamos salvá-lo e torná-lo nosso construtor naval, Hoven, respondeu Luffy, igualmente entusiasmado. Nós vamos mesmo arrasar Enies Lobby? As pernas de Usopp tremeram. Enies Lobby era uma das 3 grandes fortalezas do governo mundial. Enies Lobby, Impel Down, quartel-general dos fuzileiros navais, constituindo a justiça absoluta do governo mundial. Qualquer pessoa levada a Enies Lobby seria considerada culpada e, em seguida, passaria pelos portões da justiça para ser aprisionada na grande prisão submarina de Impel Down para detenção ou execução. Durante 800 anos, jamais proferiu um veredicto de não culpado, simbolizando assim a justiça absoluta do governo mundial. Hoven disse que eles iriam. Usopp naturalmente o seguiria. Mas Usopp, cuja covardia estava enraizada em seus genes, não conseguia parar de tremer. Usopp, você está com medo? Chopper, também se sentindo inquieto, aproximou-se de Usopp. Quem está com medo? Eu sou o camarada do quinto Yonkou. Usopp, o valente. O mundo me chama de fiel braço direito do quinto Yonkou, rugiu Usopp. Incrível.
Como era de se esperar do homem com a recompensa de 35 milhões de belis. Alguns construtores navais próximos exclamaram em admiração. Essa exclamação animou instantaneamente Usopp, e ele começou a se gabar em voz alta sobre seus futuros feitos heróicos em Enies Lobby. Excelente, Usopp. Você liderará o ataque a Enies Lobby, afirmou Robin, dando um tapinha no ombro de Usopp, com uma expressão de profunda aprovação. Gak. Usopp congelou instantaneamente, inúmeras gotas de suor frio se formando em sua testa. Ao ver a expressão de Robin, que não parecia nada engraçada, Usopp sentiu um nó no estômago. Preciso fazer alguns preparativos. Diante de Robin, Usopp não agiria com covardia. Robin foi o primeiro a reconhecê-lo como corajoso. Recuar agora, sob o olhar expectante de Robin? Usopp não se perdoaria. Claro, os preparativos eram essenciais. Pelo menos melhorar sua arma. Claro, sem problema, respondeu Robin, sorrindo ao ver a habilidade especial de Usopp, hino da coragem, começar a se ativar. Sob o efeito dessa habilidade especial, o potencial de Usopp era realmente impressionante. Xixixi, Usopp liderando o ataque? Parece emocionante. Luffy sorriu. Incrível. Usopp, vocês ficaram tão corajosos. Os olhos de Chopper brilharam como estrelas. Deixa comigo. É só Enies Lobby. O que mais Usopp poderia dizer? Ele só conseguiu bater no peito e fazer a promessa, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Muito bem, Robin estendeu a mão direita. Foge. Uma tênue fumaça apareceu em sua palma. Voxas. Sob o olhar atônito de Sebura e dos outros, a tênue nuvem de fumaça se expandiu rapidamente, tornando-se incrivelmente vasta. A fumaça então se dissipou, revelando um navio voador pairando dentro das nuvens de tempestade acima. A habilidade da fruta Come Come combinada com a Moku Moku no Mi, sua função de armazenamento liberada. A Arca Machine. Vamos usar isso para atacar Enies Lobby? Perguntou Luffy, que havia presumido que eles usariam Mary. Para chegar a Enies Lobby daqui, normalmente você precisaria pegar o trem marítimo. Mas nós temos a Arca Machine, podemos chegar diretamente do céu. Quanto ao Mary, ele ficará aqui para manutenção, aguardando o nosso retorno, explicou Robin com um sorriso. Embora na história original o Going Mary, guiado por seu Clabalterman, tenha salvado Luffy e os outros de Enies Lobby no último momento, esse foi o canto do cisne de Mary. Ela só chegou a Enies Lobby se esforçando ao máximo, usando os últimos vestígios de seu espírito náutico. Robin certamente não deixaria Mary fazer algo assim agora. Com a Arca Machine, eles poderiam lançar um ataque surpresa a Enies Lobby a partir do céu, e se algo desse errado, também poderiam recuar pelo céu. Enies Lobby ficava muito perto do quartel-general dos fuzileiros navais. Robin, naturalmente, precisava fazer todos os preparativos necessários. No entanto, de acordo com o enredo, Shanks e Barba Branca já haviam entrado em contato. O quartel-general da Marinha não teria forças de reserva para lidar com Enies Lobby. Robin sabia que o encontro entre Shanks e Barba Branca se devia a Ace e Barba Negra, mas o quartel-general da Marinha e o governo mundial não sabiam. Com ele já causando caos pelos mares, desequilibrando a balança. O contato direto entre dois imperadores imobilizaria completamente as forças do quartel-general da Marinha e do governo mundial. Vamos lá, disse Robin, agarrando Nami e Robin, colocando Chopper em seu ombro e em seguida, ativando sua fruta da fumaça, carregando as duas mulheres e Chopper para dentro da Arca Machine. Foge. Vivi se transformou em uma tempestade de areia em miniatura, aparecendo no convés da Arca Machine. Como uma humana da tempestade de areia, fruto da fruta da areia, Vivi agora conseguia se defender. Suas pequenas mãos estavam cerradas com força. Essa foi a sua primeira estreia oficial. O início de sua jornada para se tornar a força de Robin. A expressão de Vivi era de séria determinação. Xixi. Vamos lá. Luffy agarrou o Zomp com uma mão, e então seu outro braço se estendeu instantaneamente, agarrando-se à Arca Machine lá no alto. Ei, Luffy, não me diga que você está pensando. Essa sensação familiar fez o Zop começar a suar frio. Xixixi. Partida. Luffy ativou sua habilidade de borracha, lançando a si mesmo e ao Zop violentamente em direção à Arca Machine. Pá. Suas cabeças bateram violentamente no convés da arca. Xixixi. Pouso seguro. Luffy saltou, cheio de energia. Nem pensar. Você está tentando me matar? O Zop com um galo enorme na cabeça transformou-se em sua forma furiosa e de dentes afiados, socando repetidamente a cabeça de Luffy, forçando-o a pedir desculpas. Algo que Luffy jamais aprenderia. Robin, obrigado, disse Chopper carinhosamente, abraçando a perna de Robin. Se Robin não o tivesse mencionado, ele teria sofrido o mesmo destino que o Zop. Esperem. Por favor, esperem. Quando Robin e os outros estavam prestes a partir, a família Frank apareceu de repente. Ouvimos tudo. O irmão mais velho Frank foi capturado. Deixem a gente ir também, gritou Zanbai, olhando para a Arca Machine no céu. Ah, é? Você se assustou com o meu raio, mas ainda assim ousa me seguir? Perguntou Robin, olhando para Zanbai e os outros com divertimento. O julgamento divino de Robin pousou diante deles, usando a explosão e o efeito paralisante do relâmpago apenas para lhes infligir uma pequena punição. Robin não tinha aversão a companheiros leais. Foram vocês que estavam tentando roubar nosso navio. Nami entendeu imediatamente, lançando um olhar furioso para Zanbai e seus homens. Fomos possuídos pela ganância. Pedimos imensas desculpas. Zanbai e os outros imediatamente se ajoelharam, executando uma profunda reverência. Mas o irmão mais velho Frank foi capturado. Temos que salvá-lo. Mesmo que isso nos custe a vida, gritou Zanbai. Muito bem. Robin sorriu. Xixixi. Então segure firme. Luffy estendeu o braço em direção a Zanbai e aos outros. Radiantes de alegria, Zanbai e seus homens agarraram o braço estendido de Luffy e gritaram quando Luffy os puxou sem cerimônia para o convés da Arca Machine. Voxas! Robin se transformou em um raio, aparecendo no trono de controle da Arca Machine. Bum!
Raios aterrorizantes surgiram, convertidos pela Arca Machine em energia motriz, colocando o enorme navio voador em movimento. Zoro! Sanji! Vamos! Graças aos sentidos aguçados de Robin, ele rapidamente localizou Zoro e Sanji, que estavam discutindo. O fato de esses dois se encontrarem vagando aleatoriamente por uma cidade tão grande quanto Water 7, especialmente considerando que Zoro é um mestre em se perder, só poderia significar que eram rivais predestinados. Voxax! Os dois braços de borracha de Luffy dispararam, agarrando os ombros de Zoro e Sanji enquanto eles ainda estavam atordoados. Não acredito! Os olhos de Zoro e Sanji se contraíram. No instante seguinte, acompanhados por gritos de fúria, Zoro e Sanji foram violentamente puxados para o alto. Um dia eu vou te cortar, seu desgraçado. Vou te chutar até a morte, seu desgraçado. Zoro e Sanji rugiram furiosamente. A Arca Machine rumou em direção a Enies Lobby. Capítulo 133. Enies Lobby. Sede do Poder Judiciário do Governo Mundial, em seus 800 anos de história, jamais havia proferido um veredicto de não culpado, simbolizando a justiça absoluta do governo mundial. Devido ao seu clima único, Enies Lobby era perpetuamente banhada pela luz do dia, o que lhe valeu o apelido de Ilha da Nunca Noite. Atrás dela ficavam os portões da justiça. Uma vez inaugurada, as únicas opções de acesso eram a grande prisão submarina, Impel Down, ou quartel-general da Marinha. Quando os portões da justiça se abriram, formaram-se enormes redemoinhos, tornando a navegação impossível. Assim, durante 800 anos, ninguém jamais conseguiu escapar daqui. Fu! Com um apito estridente, um trem do mar chegou a Enies Lobby. Enies Lobby mantinha uma guarnição de 10.000 soldados, composta por fuzileiros navais e forças subordinadas diretas do governo mundial. Atualmente, esses soldados da Marinha estavam enfileirados em sinal de boas-vindas, aguardando o retorno dos membros da CP9 de Water 7, especialmente o retorno de Rob Luxie, aclamado como a arma de morte mais poderosa da história da CP9. As portas do trem se abriram lentamente. Todos os fuzileiros navais esticaram o pescoço, ansiosos para vislumbrar esse agente CP9 historicamente mais forte. Mas, para surpresa deles, apenas um membro da CP9, Blueno, desembarcou, junto com um novato da CP9, Nero, um usuário dos 4 poderes que ainda não dominava todos os 6, e o capitão cortador de navios Tebon, do quartel-general da Marinha. Os demais eram apenas soldados da Marinha e tropas do governo mundial escoltando um prisioneiro de alto escalão. Seu bastardo, Blueno, usando truques sujos. Um homem acorrentado, vestindo apenas cueca da cintura para baixo, foi escoltado bruscamente para fora do trem. Era o chefe da família Frank, o autoproclamado pervertido Frank. Cale-se. Blueno estalou os dedos com uma expressão incrivelmente sombria, sem demonstrar qualquer alegria por ter concluído sua missão. Rob Luxie e Kaku eram muito mais fortes do que ele, no entanto, diante daquele Yonkou, foram derrotados com tanta facilidade. Um homem capaz de derrotar um almirante da Marinha. A testa de Blueno estava coberta de suor frio. Assim como Luxie e os outros, Blueno sabia apenas que os almirantes da Marinha eram considerados os combatentes mais fortes do governo mundial, mas não tinha uma noção concreta de sua força real. Como ferramentas do governo mundial, um grupo assassino, eles não precisavam disso. Embora os almirantes fossem os mais fortes, Rob Luxie também era considerado a arma letal mais poderosa da CP9. Blueno havia presumido que mesmo que Luxie fosse mais fraco que um almirante, a diferença não seria grande. Mas Luxie e os outros dois foram derrotados instantaneamente pelo soberano do céu Robin. O caracol transmissor de Kaku permaneceu ativo o tempo todo. Blueno sabia exatamente o que havia acontecido. Eles da CP9 e aquele homem estavam em níveis completamente diferentes. Felizmente, pelo menos eles haviam trazido Frank para Enies Lobby. Seus anos de esforço não tinham sido um fracasso completo. Se tivessem fracassado tão miseravelmente, todos seriam apagados da lista da CP9. O governo mundial não mostrou misericórdia aos inúteis. Anda logo. Blueno chutou Frank no chão e o arrastou pelas algemas em direção à Torre da Justiça, o coração de Enies Lobby, onde residia o comandante em chefe da CP9, e que continha uma complexa rede de passagens secretas. No topo da Torre da Justiça tremulava a bandeira do governo mundial. Era também o ponto mais alto de Enies Lobby, simbolizando a suprema autoridade do governo mundial. Maldito seja! Pensar que o soberano do céu Robin apareceria em Water 7 no momento tão crítico da missão, e interferindo nos negócios da CP9. Nico Robin também está sob a proteção dele. Nem mesmo nós, da CP9, temos autoridade para agir contra Robin enquanto ela estiver sob a proteção do soberano do céu Robin. Seu desgraçado. Ela foi fundamental para minha promoção. Spandon caminhava furiosamente de um lado para o outro no escritório do comandante em chefe quando Blueno entrou. E então? E o Rob Luxie e os outros? Por que só você voltou? Após seu desabafo, Spandon lançou um olhar furioso para Blueno. Eles foram derrotados pelo soberano do céu Robin, relatou Blueno, com uma expressão incrivelmente sombria. O quê? O soberano do céu Robin está louco? Atacar a CP9. Ele está tentando declarar guerra a todo o governo mundial? Spandon gritou com os olhos arregalados. Rob Luxie era o agente mais forte sob seu comando. Sua própria promoção dependia crucialmente de Luxie. Chapapa. Aquele homem derrotou um almirante da Marinha e esmagou dragões celestiais em Mariejois. Ele já arrumou um inimigo para o governo mundial, não é? Senhor, não só sua pontuação do Riki é um patético, 9, inferior à de um soldado normal, como seu cérebro também é tão lento assim. Fukurou, o membro da CP9 com um zíper sobre a boca, comentou. Um fuzileiro naval como um armado tem um Duriki de 10. O de Spandon era 9. Ele só se tornou chefe da CP9 devido ao seu pai e às suas conexões familiares. Derrotei um almirante da Marinha. O quinto Yonkou.
Luxi e os outros foram eliminados por ele. Ei, você teve sorte de voltar vivo, Blueno, Jabra, usuário da fruta cão-cão, modelo, lobo, provocava habitualmente. O que você disse? Blueno lançou um olhar assassino para Jabra. Ioioi, não diga isso. Nosso camarada de 5 anos retornou. Desde que Luxi e os outros foram derrotados pelo soberano do céu Hoven, só me resta cometer seppuku e me juntar a eles no outro mundo. Comadori lamentou em seu tom estranho e teatral, desembainhando uma espada curta e apontando-a para o próprio estômago. Tekai. A lâmina atingiu seu abdômen, mas foi parada por Tekai. Que pena. Parece que não consigo morrer. Comadori lamentou dramaticamente. Então morra logo, rugiu Jabra, farto das palhaçadas de Comadori. Mas pelo menos Frank voltou. Isso foi confirmado? Frank é aquele cutiflão de anos atrás? Spandam, embora frustrado com seus subordinados excêntricos, sabia que a força deles era fundamental para suas ambições. Já que Luxi e os outros foram derrotados, que assim seja. O que Spandam mais queria agora era saber o paradeiro das plantas de Pluton. Se ele conseguisse obtê-las, não só estaria livre de culpa, como também teria prestado um grande serviço. Já que até o governo mundial proibiu o confronto com o soberano do céu Hoven. A queda de Luxi para ele não seria uma má notícia para Spandam. Confirmado. Ele é cutiflão, afirmou Blueno. Antes do caracol transponder de Kaku parar de funcionar, Blueno ouviu a conversa entre Hoven e Essebur. Foi por isso que ele agiu de forma tão decisiva contra Frank. Ele também confirmou isso com Frank no trem do mar aqui. O rigoroso treinamento de interrogatório da CP9 permitiu que eles discernissem a verdade a partir de reações, mesmo sem respostas explícitas. Excelente. Tragam-no aqui, gargalhou Spandam. Logo depois, Frank foi arrastado para dentro, soltando palavrões em voz alta. Ah, é? Ele certamente está igualzinho a como era naquela época, zombou Spandam, olhando para Frank. Por baixo da máscara, ele carregava cicatrizes da coronha da arma de Frank de anos atrás. Embora Frank agora fosse um ciborgue e tivesse uma aparência muito diferente, Spandam ainda o reconheceu. Spandam rosnou Frank com os olhos vermelhos. Spandam era o desgraçado que incriminou seu mestre. Tom, embora culpado por construir o navio do Rei Pirata, desenvolveu o trem marinho para se redimir. Mas Spandam, para obter as plantas de Pluton, o incriminou, fazendo com que suas criações atacassem um navio judicial, o que levou à captura de Tom. Tom então usou o mérito de ter inventado o trem marítimo para perdoar Frank, aceitando a morte ele mesmo. Hahaha. Quanto tempo, cutiflão. Não, eu deveria te chamar de Frank agora. Como se sente? Igualzinho ao seu mestre, forçado a se submeter ao meu poder. Spandam riu neuroticamente. Desgraçado. Chomp. Enfurecido, Frank, apesar de estar sem refrigerante e sem energia, avançou e mordeu com força a cabeça de Spandam. Inteligência artificial, inteligência artificial, inteligência artificial. Me solta. Seu desgraçado. CP9 me salve. Spandam, cujo duriqui era inferior ao de um soldado comum, gritou de agonia. Chapapa. Se o chefe for mordido até a morte, talvez o próximo seja mais esperto? Fukurou, fiel ao seu estilo, não conseguia ficar de boca fechada, frequentemente vazando informações confidenciais para os inimigos. O zíper em sua boca servia para contê-lo, mas raramente funcionava. Spandam não era apenas fraco, ele também era um tanto idiota e extremamente neurótico. Se ele não fosse o chefe da CP9, eles já teriam eliminado esse tolo há muito tempo. Hahaha. Não seria interessante. Jabra riu, sem demonstrar nenhuma intenção de ajudar Spandam. Ioioi, vê vocês são cruéis demais. O chefe continua sendo o chefe. Eu vou salvar vocês, declarou Comadori em seu tom peculiar, e então chutou Frank e Spandam para o alto. Baque. Frank, por ser um ciborgue, aterrissou ileso. Spandam, no entanto, caiu de forma desastrosa. Ioioi, para onde foi o chefe? Comadori fingiu ignorância olhando em volta. Estou bem. Spandam se levantou com dificuldade, tentando desesperadamente manter sua dignidade como chefe da CP9, embora seu rosto machucado e inchado tornasse isso impossível. Frank, entregue as plantas do Pluton em silêncio. Agora que você está aqui, ninguém pode te salvar. Isto é Enies Lobby, intocada por 800 anos. Hahaha. Spandam, mantendo uma distância segura de Frank, riu neuroticamente. Crash. Bang. As palavras mal haviam saído de sua boca quando a grande janela do escritório do chefe explodiu para dentro. Uma enorme bala de pólvora atingiu Spandam em cheio nas costas. Bum! Acompanhado por um grito de agonia, as costas de Spandam explodiram em chamas, fazendo-o rolar no chão de dor. Blueno, Comadori, Fukurou e Jabra, os 4 membros restantes da CP9, instantaneamente se enrijeceram, com as pupilas se contraindo. Este era Enies Lobby, o escritório do chefe. Quem atacou este lugar? O que é isso? Uma sombra gradualmente se estendeu sobre Enies Lobby, vinda de cima. Os fuzileiros navais e os funcionários do governo mundial estacionados na ilha olharam para cima, com os olhos arregalados de horror, ao verem, em meio a nuvens de tempestade revoltas, um colossal navio voador se aproximando lentamente. Nuvens de tempestade. Um navio voador. Coisas nunca antes vistas acima de Enies Lobby, o símbolo da justiça absoluta do governo mundial. Ataque inimigo. Gritos de terror ecoaram instantaneamente por toda Enies Lobby. Enies Lobby, inexpugnável por 800 anos, estava sendo invadida. Incrível, Usopp. Nessa altitude elevada, com essa velocidade do vento, você ainda acertou o alvo com precisão. Você não decepcionou a confiança que Hoven depositou em você. Nami elogiou Usopp, que estava na parte da frente do convés da Arca Machine, um elogio raro vindo dela. Com seu sentido climático, Nami sabia exatamente o quão difícil era acertar um alvo com precisão sob tais condições. Hahaha. Isso é por causa da minha mais nova arma especial.
Um estilingue modificado com os diaus de Scipieia, o cabuto negro gigante, declarou Usopp, empunhando um estilingue enorme e rindo com bravata. Após Scipieia, não apenas o poder de combate de Nami aumentou. Usopp, usando vários diaus e sua habilidade de inventor, criou muitas armas novas e poderosas. Robin o colocou na liderança do ataque. Como ele poderia decepcionar Robin? Os olhos de Usopp brilhavam com um espírito de luta feroz. Incrível! De uma distância dessas, acertando o líder inimigo com tanta precisão. Como esperado do homem com a recompensa de 35 milhões de belis, o fiel braço direito do soberano do céu Robin. Os membros da família Frank olharam para Usopp, exclamando em admiração. Inicialmente, eles haviam descartado o frágil Usopp, presumindo que sua alta recompensa se devia unicamente à proteção de Robin. Jamais imaginaram que seu primeiro tiro seria tão extraordinário. Mas o mais surpreendente ainda era aquele homem. Gole! A família Frank olhou para o trono de controle, onde uma figura completamente transformada em relâmpago pilotava o colossal navio voador de Water 7 para Enies Lobby e engoliu em seco. O quinto Yonkou, soberano do céu Robin. Parecia que eu estava presenciando um milagre. Irmão mais velho, viemos te salvar. A família Frank, agora conseguindo ver Frank no escritório lá embaixo, rugiu em uníssono. Roar. Os dois touros gigantes também rugiram. Esses eram os animais de estimação da família Frank. Assim como a família Frank, eles eram extremamente leais a Frank, sempre prontos para resgatá-lo. Seus bastardos. Por que vieram a um lugar tão perigoso? Frank, ao ouvir os gritos familiares, saiu correndo freneticamente. Ao ver seus subordinados no convés do gigantesco navio voador em meio a nuvens de tempestade, ele primeiro rugiu de raiva e depois caiu em prantos. Eu amo muito vocês, meus queridos irmãozinhos. Irmão mais velho Frank. A família Frank também chorou abertamente. Ei, Frank, viemos te salvar. Depois que te salvarmos, seja nosso construtor naval. Luffy gritou da parte da frente do convés com um largo sorriso no rosto. Quem é você? E por falar nisso, por que seu navio está voando? E como meus subordinados foram parar com você? De tão longe, Frank mal conseguia reconhecer seus próprios homens, quanto mais o rosto de Luffy. Frank estava completamente perplexo. Por que alguém apareceria aleatoriamente em Enies Lobby para salvá-lo? Isto era Enies Lobby. Atacar este lugar era o mesmo que declarar guerra ao governo mundial. Atacar Enies Lobby só para recrutá-lo como construtor naval? Embora confuso, Frank, que se orgulhava de ser um pervertido, e cujos processos de pensamento diferiam dos das pessoas normais, sentiu-se incrivelmente comovido naquele momento. Eu sou Monk D. Luffy, o homem que se tornará o rei dos piratas, rugiu Luffy. No instante em que o rugido de Luffy terminou, Enies Lobby, que havia sido mergulhada no caos e se preparava para repelir o ataque, subitamente ficou em silêncio. Todos olharam atonitos para o homem que gritava do convés do navio voador acima. O pirata com a recompensa de 300 milhões de belis, Monk D. Luffy do chapéu de palha? O medo e horror profundos e intensos tomaram conta dos rostos de cada soldado da marinha e agente do governo mundial. Esse medo profundo não era direcionado ao próprio chapéu de palha. Se o chapéu de palha estava aqui, então aquele homem, o quinto Yonkou, o homem com a recompensa de 3 bilhões de belis, o soberano do céu Robin, ele também estava aqui? E aí, pervertido? Viemos te salvar, a voz de Robin ecoou enquanto ele se afastava do trono de controle e ia para a frente do convés, olhando para toda Enies Lobby e depois para Frank, rindo com poder absoluto. Um Yonkou atacando Enies Lobby. Com a aparição de Robin, gritos de terror irromperam instantaneamente por toda a ilha. O quinto Yonkou, o homem com uma recompensa de 3 bilhões de belis que derrotou o almirante da marinha Aokiji, está atacando. Gritos de terror ecoaram por toda Enies Lobby. Por quê? Por que um Yonkou atacaria Enies Lobby? Os soldados se desesperaram, agarrando a cabeça e olhando para o terrível navio voador em meio às nuvens de tempestade. Este foi o homem que derrotou um almirante da marinha. E veja só, aquele homem, ele era o próprio relâmpago, uma encarnação do trovão, até mesmo o navio que ele comandava navegava através de nuvens de tempestade. Como poderiam eles ser páreo para esse homem divino? Contra outros piratas que ousassem atacar Enies Lobby, eles, como defensores da ilha, naturalmente aplicariam a justiça absoluta. Mas ao se depararem com aquele homem, sentiram toda sua coragem se esvair, diante de um oponente sem qualquer esperança de vitória. O medo era um instinto primordial da humanidade. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.